Primeiramente, feliz ano novo para todos vocês, um ano maravilhoso, como a Amabile mencionou aqui. Esse ano nós temos a temática, muito obrigado, querido. Nós temos a temática do ano da compaixão. E foi muito interessante, porque isso é algo que, de fato, nós precisamos buscar diariamente. Então, o Senhor tem falado muito comigo sobre coisas que envolvem a compaixão. E aí, essa noite, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês que o Senhor colocou muito forte no meu coração, que tem falado nesses últimos dias, que é sobre bondade. Afinal de contas, o que é ser bom? E enquanto eu estava fazendo o planejamento, acredito que muitos de vocês já devem ter escrito o planejamento de vocês, sonhos de vocês para 2025, coisas que vocês almejam. E enquanto eu escrevia, e acredito que vocês também, nós buscamos coisas boas para nós, não é? Nós buscamos coisas ali que sejam interessantes para nós, nós colocamos metas que sejam interessantes para nós mesmos. E aí, eu perguntei, Senhor, o que o Senhor... Tem algum caso de alguém que se preocupava muito com o futuro na Bíblia e que eu poderia dar uma lida para ver, né, como que essa pessoa se planejava e tal? E aí o Senhor falou comigo em uma palavra que eu nunca imaginei, mas é algo que a gente às vezes não é como a gente espera. E essa palavra está lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18. E olha só onde que o Senhor falou comigo. É sobre a passagem do jovem rico. E é muito interessante porque o jovem rico, ele demonstra no texto que ele era uma pessoa planejada, ele já estava planejando a eternidade dele. Olha só que interessante, ele já estava lá, Senhor, o que é necessário eu fazer agora para herdar lá a vida eterna? Então pensa só. Aí eu falei, Senhor, mas eu estou planejando só 2025 por enquanto, ainda não estou nesse nível. Mas aí o Senhor pegou forte em uma palavra, e eu gostaria de ler o texto com vocês. O texto diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E essa noite, o tema da palavra é, por que me chamas bom? Parece que não tem muita conexão, mas vai fazer sentido. Prometo que vai fazer sentido. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava pensando nesse planejamento, eu fiquei pensando em como muitas vezes a gente se acha bom o suficiente para realizar as coisas sozinhos. Ou até mesmo achar que algumas coisas são boas para nós mesmos, sendo que na verdade algumas delas não são. E aí esse texto, quando Jesus questiona o jovem rico, eu acho isso muito interessante, porque Jesus ele usa um dos métodos mais incríveis que eu acho que é para ensinar outra pessoa, que é perguntando. Isso faz com que a gente reflita sobre aquilo, a própria coisa que a gente falou. E eu acho muito lindo, porque isso não demonstra que Jesus não se considerava bom, não é esse o ponto. Mas Jesus está colocando uma pulga atrás da orelha daquele jovem, colocando assim, por que você está me chamando de bom? Quais são os seus critérios que você utiliza para dizer que algo é bom? Ou melhor, que alguém é bom? E aí Jesus já responde ele, porque bom só existe um, que é Deus. E olha só que interessante, e Jesus continua, você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho e honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você, venda tudo o que tem, dê
o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Talvez aquele jovem não esperava nem de perto uma resposta dessa, de um homem que ele considerava bom. Porque se ele considerasse de fato bom, ele olharia para Jesus e ele falaria: não, então isso que ele está me falando é bom. Mas olha como a percepção nossa de bondade, ela muitas vezes acaba se diferenciando em alguns aspectos. E aí, como bom estudante de letras, eu fui pesquisar sobre o que significava a palavra bom. E olha só que interessante. Bom, segundo o dicionário, é uma qualidade atribuída a ações. Opa, desculpa, isso é bem. O bom é que tem todas as qualidades à sua natureza ou função. Bondoso, misericordioso. E aí eu parei, não, mas espera. Então, bom não tem a ver com aquilo que eu faço necessariamente. Porque perceba que o jovem rico, ele fazia e ele cumpria todos os mandamentos que Jesus disse, certo? Só que no final das contas, o texto nos mostra que no coração dele não havia essa bondade. Então, fazer o bem não necessariamente significa que uma pessoa é boa. Aí eu falei, não, então eu preciso recalcular toda a minha rota para esse ano. Porque é o seguinte, segundo a lei de Deus, ou segundo Romanos 7, ele resume basicamente que a lei do Senhor ela é santa e que os mandamentos do Senhor, eles são bons, santos e misericordiosos. Ou seja, quando eu olho para as leis do Senhor e quando eu olho para os seus mandamentos, eu vejo a pura bondade, eu vejo a bondade do Senhor ali. Mas não basta apenas eu agir ou fazer o bem. É necessário que eu entenda por que eu faço o bem. E isso muda totalmente uma coisa: o nosso coração. Quando chega uma pessoa para Jesus e pergunta assim: mestre, de todos os mandamentos, qual deles é o maior? E aí Jesus responde para ela: todas as leis e todos os mandamentos se resumem em um só: ama ao Senhor teu Deus e ama ao seu próximo. Vocês percebem que quando Jesus dá este mandamento e esse significado para o jovem rico, de todas as leis que ele estava seguindo, ele se entristece? Ou seja, precisamos distinguir o que é bom de apenas fazer o bem. E olha só, eu fui pesquisar o que é bem, no dicionário, claro. O bem é uma qualidade atribuída a ações e obras humanas, e que lhes confere um caráter moral, ou seja, tem a ver comigo. E aí eu falei, Deus, faz todo sentido. Se a bondade tem a ver com a natureza, com as próprias qualidades da natureza daquele que é bom, então significa que eu não sou bom. Significa que o Senhor, de fato, é o único que é bom. E que aquilo que eu faço, que o Senhor ordena, claro que é fazer o bem. Mas isso é responsabilidade minha. Mas o fato de eu fazer o bem não significa que eu tenha um coração bom. E aí eu falei, então bom é diferente de fazer o bem. Mas Senhor, qual exemplo eu posso dar para a gente olhar e ver que sentido isso faz na prática? Um pouco antes do jovem rico chegar até Jesus, ele usa um exemplo de uma parábola. E ele usa uma parábola que é a parábola do fariseu e a do... não é a do fariseu e do samaritano. É a do publicano. Jesus dá um exemplo
e ele conta uma parábola de um fariseu, que ele chegava na frente do altar e ele falava: Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu faço tantas coisas boas, eu oferto, eu faço. Beleza. E ele se achava digno daquilo que ele fazia. E ele se achava merecedor daquele amor. E aí, chega o publicano, e ele fala: Senhor, eu sou o pior de todos, eu sou horrível, eu não presto. E ele começa a falar tudo de ruim que ele é. E aí Jesus pega e ele fala para aquelas pessoas que estão ali: olha só, dentre esses 2, quem que estava certo? E aí, por incrível que pareça, era o publicano. Então Jesus está mostrando para nós que o fato de nós fazermos aquilo que deve ser feito não necessariamente significa que eu sou uma pessoa boa. Uma vez eu fiz um teste, olha só que interessante. Eu fiz um teste com uma pessoa e eu perguntei assim, eu estava numa discussão sobre essa questão de pessoas boas não vão para o céu. E aí aquela pessoa que eu fiz o teste, eu perguntei assim, tá, mas você se considera uma pessoa boa? E essa pessoa me respondeu: sim, me considero uma pessoa boa. Eu falei: legal. Por que você se considera uma pessoa boa? E aí ela me respondeu assim: não, porque eu não mato, eu não faço nada de errado, eu faço tudo certinho conforme as leis. Interessante, as leis, ele não transgredia as leis morais humanas. Aí eu falei: legal, ótimo. E se essas leis não existissem? Dele: daí? Aí eu falei: será que de fato o seu coração é bom? Ou você faz o bem apenas para o seu próprio orgulho? Porque olha só que interessante, a gente quando faz o bem, a gente não se acha merecedor de algumas coisas? Não, eu fiz o bem, então eu acredito que eu mereço algo em troca. A partir do momento que eu faço algo, então eu começo a fazer o bem, e aí eu acredito que aquilo é bom, e eu começo a me orgulhar daquilo. E aí eu já começo a perder totalmente o sentido daquilo que de fato é bom. E aí o meu papel hoje é que a gente reflita sobre os nossos sonhos e sobre aquilo que nós acreditamos ser bom. Por quê? Porque o Senhor, Ele pode fazer muitas coisas diferentes daquilo que a gente planejou. E você acredita que o Senhor é bom? Então, o diferente do que você planejou não significa que é ruim. Principalmente se vier do Senhor. Muitas vezes nós acabamos nos frustrando por alguns sonhos que não são realizados, mas será que mesmo que nós perguntamos se esse sonho coincidia ou concordava com aquilo que o Senhor desejava para nós? Naquele que é o único que é bom. E aí, por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque, primeiro, nós conseguimos entender as motivações do nosso coração. Se fazemos para nos engrandecermos ou para engrandecermos a Cristo. E esse exemplo ele pode ser muito bem demonstrado pelo próprio jovem rico. Quando nós olhamos aquilo que nós fazemos para que o Senhor nos ame? Ou nós fazemos porque o Senhor já nos amou? Nós fazemos as coisas fazendo o bem para que o Senhor mude o amor dele por mim? Não, o Senhor já te ama porque Ele é bom. E isso, nós compreendermos a diferença de nós sermos bons para nós fazermos coisas boas, muda a nossa forma de olhar para o mundo. Olhar, por quê? Porque aquele jovem rico, assim como diversas pessoas que passavam pela trajetória e passaram pelo ministério de Jesus, quando elas se deparavam com um Jesus que mandava seguir a Ele e deixar tudo de lado, quando elas ouviam algo que não as agradava, elas se afastavam. Então, quando nós compreendemos que Jesus é bom, e que nada além dele é bom, e que eu não sou, a minha perspectiva de ação muda, e as minhas motivações mudam.
A forma com que eu ajo com as pessoas muda. O como eu sirvo muda. A forma com que eu olho para as pessoas muda. E esse é o segundo ponto. A forma com que nos relacionamos com Jesus se torna mais genuína e não com interesses próprios. O jovem rico, quando ele vai perguntar para Jesus como ele fazia, era possível o que era necessário ele fazer para herdar a vida eterna? Imagina o choque. Porque ele estava indo por interesse próprio. Não, o que é necessário eu fazer para eu herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não basta apenas fazer o bem. É necessário ter relacionamento com aquele que é bom. É necessário caminhar com aquele que é bom. É necessário entender por que eu faço o bem. Se alguém perguntasse para você hoje, por que você serve, por exemplo, na igreja? O que você responderia? Para que Jesus te amasse mais? Porque você serve para que você conquistasse a sua salvação? Ou será que eu e você nós servimos porque nós entendemos que o maior serviço, ou o maior servo que entregou a sua vida por nós nada do que nós fazemos chegará perto do que aquilo que Ele já fez por nós. E é por isso que nós servimos. Nós não servimos porque o amor de Jesus vai mudar mais ou menos por nós. Nós servimos porque nós entendemos que Ele nos ama. E por causa disso eu preciso amar o outro. Porque não é isso que Jesus pede para o jovem rico? Agora você vai lá, então, já que tudo isso que você tem, então tudo isso, todas essas riquezas que você acumulou, achando que eram boas, vai lá, vende tudo e começa a servir os outros. E aí você vai começar a me seguir. Olha só que interessante. A perspectiva de visão de uma pessoa boa, muito provavelmente aquele jovem rico, ele era muito bem visto pela sociedade. Nossa, olha como ele faz coisas boas. Ele faz tudo certinho. Só que lá no fundo do seu coração, não era esse o propósito final que ele tinha. E é isso, e eu acho lindo quando Jesus questiona isso, porque ele faz o terceiro ponto, que é nos ajudar a distinguirmos o que é uma pessoa boa. Olha só que interessante. Quando Jesus pergunta para ele, por que você está me chamando de bom? Isso automaticamente nos faz refletir, cara, qual que é meu filtro para chamar uma pessoa de boa? Se eu perguntasse para você hoje, qual que é o seu filtro para chamar alguém de bom? Vamos lá, eu estou no Instagram e eu vejo uma daquelas pessoas que sai distribuindo dinheiro a partir de desafio para as outras pessoas. Olha como essa pessoa faz coisas boas. Será mesmo? Será mesmo que isso é uma bondade? Será que isso é bom? A gente viu a perspectiva de que bom é somente o Senhor, e que toda bondade parte principalmente da sua natureza, ou seja, tudo que é bom deve partir do Senhor. E aí eu começo a refletir, quando aparece, aqueles conteúdos de coaching, aquelas coisas das pessoas ansiando coisas para si mesmas. E não, esse ano de 2025, ano passado, foi só 10% do que o Senhor tem para a sua vida. Mas será que é esse o propósito que o Senhor tem para a sua vida? Ano passado você passou por lutas, mas esse ano Deus vai te honrar. Deus vai fazer tudo de bom na sua vida. Mas o que é bom do ponto de vista do Senhor? Se a gente for parar para pensar que o bom do ponto de vista do Senhor foi entregar o seu filho para morrer numa cruz, por mim e por você, você acha mesmo que o bom do Senhor é fazer com que o nosso ano seja um ano de vitória? Ou será que o anseio do Senhor é que eu e você nesse ano nos relacionemos com Ele?
O que faz mais sentido para você? Olhando da perspectiva do que é bom, que o Senhor te dê algo, ou que o Senhor caminhe com você? Qual desses dois é bom? Pode ser que dentro do caminho e o caminhar com o Senhor em bondade, Ele te dê um carro. E glória a Deus por isso. Que você dê várias caronas para vários irmãos, que o seu carro suje de barro, que no dia de chuva só possa 5 pessoas dentro do carro, não mais que isso, mas que 5 pessoas fiquem dentro do carro e você dê carona para a pessoa que mora 30 quilômetros de você. Isso é bom. Que no carro que o Senhor vai te dar esse ano, amém? Glória a Deus, que o carro que o Senhor vai te dar esse ano, você tenha tempo de comunhão com os irmãos da sua igreja, ou com as pessoas que caminham com você. Isso é bom. Que Jesus possa ser manifesto a partir da sua vida, por aquilo que você tem. Sabe a casa que você quer comprar esse ano? Amém? Foi uns varão aí ungido já. Amém. A casa que você quer comprar, que ela tenha 3 quartos, para que quando vier um missionário, ele durma na sua casa. A nossa perspectiva de bom, ela não tem a ver com aquilo que o Senhor, quanto mais o Senhor dá para nós. Muitas vezes é quanto mais Ele tira de nós. E a nossa perspectiva de bom, ela é completamente diferente, muitas vezes, da perspectiva de Deus de bom. E percebe como a gente vai começando a refletir sobre os sonhos que a gente colocou para esse ano? Eu não quero desanimar o seu ano, muito pelo contrário. Se nós compreendemos que o único que é bom tem o anseio de se relacionar com você esse ano, nada mais vai bastar além do relacionamento com Ele. E isso não precisa ser só dando um check lá no dia 31 de dezembro. Deus quer começar isso hoje, comigo e com você. Ele quer se relacionar conosco, porque essa é a bondade dEle. E por que isso é tão fundamental? Quando a gente olha, principalmente para aquele texto, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Rapaz, aqueles que faziam tudo que era certinho, Jesus corrigia eles porque o coração deles estava errado, os fariseus. E aquele que entregava tudo, aquele que fazia muitas vezes como Paulo, de ser preso, de ser chicoteado, de ser maltratado, esse estava vivendo a boa, perfeita e não, pera. Talvez a perspectiva de bom nesse texto não seja que Deus vai te dar a vitória esse ano. Sabe qual é a maior vitória? Ou talvez sim, se a perspectiva de vitória da sua vida foi seja você permanecer fiel. Aí, que vitória, irmão. Imagina só chegar a 31 de dezembro e todos nós perseverando, amém? Oh, glória, aí sim. Sabe por quê? Porque quando nós ansiamos a boa, perfeita e agradável, é a vontade do Senhor para nós. E pode ser que esse ano, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja, talvez, você sair do seu emprego. Talvez a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida esse ano seja você renunciar a algumas coisas que você tem mantido na sua vida. Talvez a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor seja você criar novas amizades que sejam de acordo com a vontade dEle. Talvez a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor seja eu e você termos alguns posicionamentos esse ano em que nós não tivemos no ano passado. Mas às vezes a gente acaba buscando coisas materiais. É errado? Não. Mas
Mateus 6, versículo 33. Todas essas coisas, todas essas coisas, o Senhor sabe que vocês precisam. O Senhor, Ele ama a gente. E Ele sabe o que eu e você precisamos, de vestir, de comer, tudo que a gente precisa. Só que o que Ele pede para nós? Coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Todas. A palavra que eu tenho para você esse ano é: busque o que é bom. Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus, porque sabe, todas essas outras coisas que a gente está buscando, vai ser natural. E algumas delas pode ser que mude e que a gente nem queira mais. Porque o bom do Senhor é que a gente busque o seu reino e o nosso relacionamento com Ele. E quando a gente olha para essa compreensão, a gente começa a mudar a nossa mentalidade de que as coisas boas são as coisas do mundo. São as coisas que vão ficar aqui no mundo. E eu acho muito interessante porque Paulo, ele escreve para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 17 ao 19. Só explicando o contexto, Paulo está direcionando esse texto para Timóteo, para que ele corrigisse os ricos. E olha só, o que ele fala dentro desse texto para os ricos: exorte os ricos deste mundo. Meu Deus, eu preciso ir no médico. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Pode passar? Que eles façam o bem e sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da vida verdadeira. Cara, Paulo está mostrando o seguinte: primeiro, vocês perceberam que fazer o bem é diferente de fazer boas obras? Faça com que eles mantenham e continuem fazendo o bem, mas que eles cresçam nas boas obras. Percebem a distinção? Que muitas vezes nós fazermos o bem não nos garante que nós somos bons ou que outra pessoa é boa. E essa busca só me reflete que tudo que é bom mira a eternidade. Você quer saber se algo é bom? Veja se aquilo mira a eternidade. Imagine qualquer coisa que você imaginar agora. O trabalho que eu vou escolher eu não consigo pensar num exemplo de um trabalho agora. Mas eu dar esmola para essa pessoa, ela é eterna? Não. O que é eterno no ato que eu dou a esmola? Falar sobre Jesus. Apresentar Jesus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para o que o Evangelho considera como bom, eu vejo que nada do que é bom é terreno. Nada do que é bom é passageiro. Tudo que é bom é eterno. Você quer ver se seu amigo é bom para você? Reflita se ele vai caminhar com você na eternidade. Já pensou? Esses amigos que caminham com você? O amigo que caminha com você, você acredita que ele vai estar caminhando com você na eternidade? Talvez ele seja bom. Porque pode ser que aos nossos olhos ele faça o que é bom.
E, cara, isso é lindo. Tem algumas pessoas, para quem está nos conhecendo hoje, a gente está aqui na Alameda há aproximadamente 1 ano e 4 meses. E é muito interessante porque quando a gente chegou, nós conhecemos muitas pessoas, muitas mesmo. E eu juro não, mas sério, algumas pessoas pareciam que eu conhecia há anos. São aquelas pessoas que quando eu olho eu falo assim, cara, parece que eu te conheço de outras vidas. Não, tô brincando. Mas só para descontrair. Mas cara, é diferente. E aquilo me deu um estalo, eu falei, cara, é isso. É porque você é meu amigo eterno. Tudo que a gente está construindo aqui de relacionamento, ele é eterno. E, mano, isso é bom. Agora eu quero te questionar. Quando você vai lá na baladinha, não, você não tem ninguém aqui que faz isso, desculpa. Mas isso é eterno? Os prazeres momentâneos daquilo que muitas vezes são feitos pelos nossos amigos. Mas eu posso fazer algo bom por ele. Eu posso apresentar o que é bom para ele. Que não necessariamente seja vir aqui na Alameda, que se você conseguir trazer ele para a Alameda, glória a Deus por isso. Mas que os nossos amigos este ano, lá na sua lista de metas desse ano, quantos amigos eu e você estamos procurando para apresentar Jesus nas nossas metas para esse ano? Quantas pessoas que estão à nossa volta no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso colégio, nós estamos colocando um nome na lista de meta desse ano e falando, essa pessoa eu vou apresentar Jesus esse ano. Vocês acreditam que essa é uma meta boa para esse ano? Vocês percebem como o nosso planejamento, a partir de entender o que é bom, ele muda. Ele muda completamente. Os nossos anseios, pensando naquilo que é eterno, porque o nosso trabalho é passageiro, pode ser que amanhã a gente esteja, pode ser que amanhã a gente não esteja. Mas aquilo que é bom é eterno e durará para sempre. E tá, William, e no final das contas, como então que eu vou distinguir o que é bom? O primeiro eu já falei, mire naquilo que é eterno. Aquilo que eu e você estamos ansiando é algo eterno? É algo que nós estamos plantando que ficará para sempre? Gente, não é errado ir no jogo do coxa, entendeu? Não é errado, são coisas passageiras e glória a Deus por isso. Esse ano a gente vai voltar com tudo, mas ansiar por coisas eternas. Vocês acham que na minha meta desse ano estava o coxa subir? Longe disso. Primeiro porque eu acho que não vai subir. Mas essa perspectiva de nós focarmos no que é eterno. Quando chegar em casa essa noite, ou quando você for fazer o replanejamento, perceba de quais sonhos ali são sonhos eternos. São coisas que, de fato, o Senhor olha e fala, cara, isso me agrada. É ruim esses sonhos que eu falei de ter um carro, uma casa e tantos outros bens materiais? Gente, não é. Mas como o Senhor Jesus questiona o jovem rico, então vai e vende tudo o que tem. Se o Senhor te pedir isso, essas coisas que você está pedindo, seria fácil você renunciar? É muito provável que se a resposta for não, Deus não te dê. Se tudo que eu e você estamos ansiando esse ano, que nós achamos ser bom, apenas para nós, e que nós não podemos usufruir com aqueles que estão ao nosso lado, pode ser que não aconteça. Pode ser, como pode não ser. Mas, afinal de contas, o que esse ano será o primeiro lugar na nossa vida? E como que eu faço para distinguir aquilo que de fato é bom e que
justamente é algo que vai ser eterno? O próprio Jesus nos responde. Se só há uma coisa que é boa e uma única pessoa que é boa, que é Deus, qual que é a resposta? Procure tudo que vem de Deus. E como que eu faço isso? Olha só, primeiro ponto, e isso eu achei sensacional, não sei se vocês viram, mas eu gosto muito do Douglas, do Jesuscope, e ele colocou 5 metas para 2025. E eu achei isso sensacional, e isso se encaixou perfeitamente sobre como que eu distingo uma pessoa que é boa de uma pessoa que não é. Como que eu sei que uma meta que eu estou estipulando é boa e como que uma meta que eu estou estipulando não é? Como que algo que eu estou ansiando é bom e algo não é? São a partir desses 5 pontos. Se você já viu, você já deve conhecer. Se você não viu, você conhecerá agora. O primeiro ponto é: aquilo que eu estou ansiando me fará amar mais a Jesus? A pessoa que eu estou me relacionando, ou essa pessoa que eu acho boa, ela ama Jesus? Eu amo Jesus? Nesses 3 âmbitos, tanto nas metas que a gente tem, como nas pessoas que a gente se relaciona, como nós mesmos, como o amor por Jesus tem crescido. Os ambientes que eu estou me fazem amar mais a Jesus? Talvez eu precise me afastar um pouco desses ambientes. As pessoas que eu me relaciono me fazem amar mais a Jesus? Talvez eu precise repensar. As coisas que eu estou ansiando, as coisas, objetos, coisas que eu estou ansiando, me facilitarão para que eu ame mais Jesus? Esse é uma boa meta. Isso é um bom método para nós distinguirmos se isso de fato é algo bom. O segundo é copiar Jesus. E aí entra um ponto aqui que é: essa pessoa ama Jesus? Tá, ela me parece que ela ama Jesus, mas eu posso copiar ela? E aí aqui entra o segundo ponto. Aquelas metas e aqueles sonhos e aqueles relacionamentos que nós estamos tendo nos fazem copiar Jesus? Porque é isso que Jesus fala para o jovem rico. Agora você vai, vende tudo que você tem e me segue. As coisas que nós estamos buscando, o anseio que nós estamos tendo é em copiar Jesus. Aquela pessoa que eu e você consideramos boa, é possível copiarmos ela. Porque olha só que interessante. Quando a pessoa ela é convicta de que ela manifesta Cristo, ela pode falar bem assim: cara, me copia. Não foi isso que Paulo fez? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu e você, nós temos hoje convicção de olhar para uma pessoa e falar: cara, me segue, me copia. Me copia, porque se você me copiar, você vai ficar mais parecido com Jesus. Será que eu e você temos colocado essa meta para esse ano? De copiar Jesus? Terceiro, como distinguir essa pessoa, eu ou essa coisa parecem com Jesus, me fazem parecer com Jesus? Pedro, quando ele é encontrado, quando ele está lá, Jesus ele está sendo levado para ser crucificado, e aí as pessoas olham para Pedro e falam: você é um deles, sem ele falar nada. E aí ele nega a primeira vez, e aí ele vai para o segundo, e as pessoas: cara, você fala como eles, você fala como ele, você se veste como ele, você é um deles. Não sou. Será que hoje, com aquilo que nós somos,
e com aquilo que nós temos, e com aquilo que nós buscamos, nós estamos procurando nos parecer com Jesus, em que alguém que bata o olho, olha e fala, cara, essa pessoa, esse daí é crente. Há muitos anos atrás, o sinônimo de crente era saia, né? Ou terno. Hoje são outras formas. Se as pessoas vissem os posts do seu Instagram, se as pessoas vissem os Reels recomendados no seu Instagram, elas conseguiriam olhar e ver e falar, cara, ela se parece com Jesus. Quarto ponto, refletir Jesus. Ele está muito atrelado ao parecer, mas de fato nós estamos refletindo Jesus nas nossas atitudes esse ano? Nós estamos buscando coisas que reflitam Jesus na nossa vida? E o quinto, e eu acredito que aqui é uma consequência de todos os outros, representar Jesus. Senhor, nesse trabalho que eu estou anotando aqui minha meta esse ano é trocar de trabalho. Senhor, nesse trabalho eu vou poder refletir o Senhor, eu vou poder representar o Senhor. Nessas amizades que eu estou tendo, eu consigo caminhar com o Senhor, eu consigo refletir o seu nome, eu vou poder representar o seu nome lá. Essas minhas amizades. E para mim eu achei isso muito interessante, porque o como sempre deve nos levar a Jesus. Então, William, como eu sei que algo é bom, isso te leva a Jesus? Se não te leva, talvez precise refletir um pouco mais. Mas se te leva, se joga. Louvar a Deus é bom ou é ruim? É bom. Mas, veja bem, muitas vezes nós focamos tanto na performance, no fazer bem, e esquecemos o que de fato é adorar ao Senhor genuinamente. Você já se perguntou se de fato o louvor que eu e você estamos expressando na cadeira é bom? Não que ele está sendo bem feito, porque como nós vimos no texto, ele é bem diferente. Você saber cantar e fazer um melisma, que eu nem sei o que é um melisma, mas eu já ouvi essa palavra nas conversas com a Amable, então deve ser mas tá certo? Meu Deus, já vou entrar pro louvor, hein? Mas fazer bem feito não significa que está sendo bom para Deus. Será que a forma com que nós estamos servindo tem sido boa e agradável e perfeita para o Senhor? Ou tem sido bem feita apenas? Porque o jovem rico, ele fazia tudo muito bem feito, mas ele não fazia de coração. Será que tudo aquilo que nós estamos fazendo tem agradado e tem sido bom para o Senhor? As minhas e as suas leituras, elas estão sendo boas para o Senhor? Porque se a nossa régua é Jesus, e se tudo que é bom vem dele, como que nós podemos agir algo que não seja bom? Como que nós podemos fazer? Talvez, como o próprio dicionário diz, a partir da nossa própria perspectiva e moral e aquilo que a gente acredita que é bem feito, talvez para os nossos olhos está sendo bom. Mas será que para o Senhor está sendo bom? E esse ano, eu acredito que o Senhor, Ele tem puxado muito para isso. Vocês estão preocupados com o que de fato é bom para mim? Ou de fato, o que é bom para vocês? E é muito doido, porque uma vez uma pessoa me perguntou, William, é possível ser bom sem Jesus?
Eu acredito que depois dessa palavra seja meio óbvio, mas não. Ninguém é salvo pelas suas boas obras. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Ninguém é salvo por aquilo que não faz. Eu e você, nós não somos salvos porque nós não matamos e não roubamos ou não mentimos. Nós somos salvos porque nós temos fé naquele que é bom. Nós temos fé de que a melhor coisa que foi feita até hoje foi o Senhor quem fez. Nós temos fé de que tudo na nossa vida, todas as bondades, tudo que acontece para nós, a vida eterna, ela só vem por meio daquele que é o único que é bom. Então não é possível ser bom sem Cristo. Pode ser que a gente olhe muitas pessoas que fazem o bem, amém, mas isso não garante que elas são boas, porque o único que é bom é Cristo. E eu e você, nós só podemos manifestar, nós só podemos refletir, nós só podemos ser aquilo quando Cristo habita em nós. E se essa noite você não sente esse Cristo, você não tem essa convicção de que Cristo habita em você, é hoje que eu clamo. E eu gostaria que você saísse essa noite tendo a convicção de que esse Cristo habita em você, a partir da fé que você tem nele. E para concluir, eu acho muito interessante porque isso mudou completamente a minha forma de olhar para esse ano. E espero profundamente que esse ano seja o melhor ano da minha e da sua vida, do fundo do meu coração, porque o melhor ano da minha e da sua vida é caminhar com Jesus. E eu creio que juntos, em comunhão, nas ações, nos devocionais, em tudo que nós venhamos a fazer, venha a ser para glorificar e manifestar Jesus. Deus quer que você sirva? Claro que quer. Mas Ele quer que você entenda o porquê você quer servir. Jesus te ama porque Ele é bom. E nada vai mudar isso na vida, em quem Ele é. Jesus é a pura bondade. E eu gostaria que vocês colocassem de pé essa noite para nós orarmos. E você que precisa repensar, ou durante a ministração foi repensando as palavras ou as metas que você fez esse ano, você que ainda não construiu e vai construir os seus planos, suas metas para esse ano, você que quer buscar mais esse que é bom, eu gostaria de te convidar para vir aqui à frente, para nós orarmos juntos, para nós buscarmos juntos esse Senhor, e nós orarmos buscando aquele que de fato é bom. Feche seus olhos, e se você se sentir à vontade, vem aqui na frente para nós louvarmos ao Senhor e adorarmos a Ele juntos, amém? Feche seus olhos, eu vou orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Nós hoje entendemos que tudo aquilo que dentro de nós, Pai, nada é bom, Senhor, nada é suficientemente bom, Pai, mas tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós ansiamos, precisa e deve partir de quem o Senhor é, Pai. A bondade verdadeira, aquele que é bom, aquele que nós precisamos copiar, aquele que nós precisamos resplandecer, aquele que nós precisamos manifestar, deve ser o Senhor, Senhor Jesus. E nessa noite, aqueles que
fizeram os seus planejamentos, aqueles que fizeram, Pai, montaram as suas metas, que quando eles chegarem em casa, Pai, que possam ansiar e incluir, Pai, a bondade que vem do Senhor, olhar para as coisas que vêm do eterno, olhar para o Senhor, Pai, e refletir sobre aquilo que realmente é bom, Senhor. Que não venhamos, Pai, a imaginar, ou se um dia o orgulho veio no nosso coração, de acharmos que o que nós fazemos é bom. Não, Pai, tudo que é bom vem de Ti, Pai. Tudo que é bom merece glória a Ti, Senhor. E nós jamais seremos salvos pelas obras que nós fazemos, mas pela fé e pela verdade de nós seguirmos o Senhor, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, e que 2025 venha a ser um ano que nós possamos almejar a Sua bondade, a Sua compaixão, entendendo e copiando quem o Senhor é, não seguindo as regras e não fazendo as leis por simplesmente fazer como aquele jovem rico fazia, mas, Pai, que nós venhamos a Te seguir de verdade, de uma forma genuína, que a nossa adoração seja genuína, que quem nós somos para o Senhor e para aquele que está no nosso lado, seja genuína, amando as pessoas e ao Senhor, com toda a verdade, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Coloca a sua mão assim, ó. Eu terei um 2025 abençoado, amém? Deus está comigo nesse ano, amém? Meus sonhos serão renovados, amém? E o Senhor nos dará vitória, amém? Então diga assim, ó: Senhor, obrigado porque nesse ano nós temos mais uma oportunidade de Te louvar e de reconhecer que só o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Nos leve em paz, nos leva em segurança, nos conduza para os nossos lares e nos dê um ano abençoado. Nós clamamos em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo e que o amor de Jesus esteja conosco hoje e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Glórias a Deus.